Ministério Pastor Sandro Diniz. Existe uma misericórdia a teu favor, ou seja, um Deus generoso, um Deus que te ama. Não existe nada nesse mundo que impeça você de ser feliz. Se existem barreiras, o Deus que você está servindo vai remover em nome de Jesus. Quando o homem de Deus ele é verdadeiro, quando ele tem um chamado legítimo, ele não usa de artifícios para enganar o povo de Deus, negociando as bênçãos por dinheiro, porque o que Deus menos recebe nas igrejas protestantes é amor. Mas Deus me dá isso, ó Deus me dá aquilo, Deus me dá um marido novo, Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, ó Deus resolve aquela situação, é o que ele mais ouve. Se você está sempre em comunhão com o teu Deus, com essa palavra que você está aprendendo aqui, você está vivendo para Ele. Automaticamente esse Deus vai viver para você. E chegou o momento da gente dizer para o povo de Deus que eles já são abençoados, que eles já são filhos de Deus, que eles já estão libertos do império das trevas, e que Jesus disse: já está consumado. Você não está aqui por causa de uma corrente, por causa de uma rosa, por causa de uma pedrinha branca. Você está aqui porque você tem sede, você ama a palavra da graça de Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Isso. Graças a Deus. O tema de hoje é uma declaração para a sua vida, que tem por título, anote: tenha paciência, o tempo de Deus é diferente do nosso. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre paciência. A paciência é a rainha das virtudes, sabia? E todo fruto do Espírito se resume na paciência. Todo fruto do Espírito se resume na paciência. Você já parou para pensar nisso? Quando você vê lá o fruto do Espírito em Gálatas: amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. Você vai perceber que para viver tudo isso, você precisa ter o quê? Paciência. Abençoados, falar que está em graça é fácil. Viver é que é diferente. É no viver que a gente percebe se estamos em graça ou não. Se você tem tido paciência mesmo ou não. Para você ver algo que vai levar você a um estágio de vida mais excelente, tem que ter paciência, meu amado. Paciência não só para esperar algo, mas paciência também na hora de conviver com os outros. Se você não tem paciência, como que você vai conviver com as pessoas? Me responda. Tem que ter paciência na hora de conviver com os outros. Paciência quando for a hora de resolver as coisas em sua vida. Tem muitas pessoas que não têm paciência na hora de resolver as coisas. Você não pode ser tempestuoso, abençoado, agitado, que perde o equilíbrio fácil. Veja o quanto é importante a paciência, porque ela te dá domínio próprio. Veja o que diz o Evangelho a respeito do que estamos conversando aqui. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 24. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2,
verso 24. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Atenção, povo de Deus. Você que não tem paciência na hora de conviver com os outros. Quando é momento de resolver as coisas. Está aqui, ó. Na minha Bíblia e na tua Bíblia. Maravilhosa é a palavra de Deus. Que o pastor fala do púlpito. E em seguida o Evangelho vem e confirma. E Paulo segue dizendo: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, deve ser o quê? Nervoso, agitado. Eu vou quebrar tudo. Ou você resolve essa situação, ou eu viro a mesa. Desgraçado, olha, eu te pego. É assim, abençoado, que está escrito aqui? Olha aí, os documentos estão aí. Ou você resolve, ou a minha aposentadoria sai, ou eu arrebento tudo que está aqui. Ai, agora, vai. Abençoado, o Evangelho nos convida, a mim e a você, e quem está me ouvindo agora, a ser brando. É por isso que eu falei no início, a paciência é a rainha das virtudes. Você precisa. O servo do Senhor não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Paulo conclui o verso dizendo: seja paciente, dê bom testemunho. Isso é tão importante, o que Paulo está falando aqui, muito. Porque se você, na hora de se relacionar com as pessoas, se quando você vai resolver algo, perde essa paciência, isso vai gerar no seu coração uma tristeza tão grande. Você começa a se sentir depois tão mal, tão enfraquecido, não é verdade? Porque gera uma tristeza no seu coração, um arrependimento, um mal-estar profundo. Meu Deus, eu não deveria ter falado tudo aquilo que eu falei com o gerente do banco. Coitado do rapaz, ele não tem nem culpa do que está acontecendo. E eu xinguei o rapaz todinho, até a mãe dele. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa eu fiz. Estou até com vergonha de voltar lá. Estou até com vergonha de passar em frente àquele estabelecimento, porque lá, pastor, nem queira saber o que eu fiz. Então isso gera depois no seu coração uma grande tristeza, um mal-estar profundo. Porque nesse momento, você deu lugar à carne. E essa tristeza vem para que você saiba que você deve estar no seu homem espiritual e não dando lugar à carne, aos desejos enganosos da carne, à voz da carne que fala para você brigar com as pessoas. Quando você chegar lá, se não resolver o teu problema, ameaça. Fala que você vai brigar, fala que você vai, isso mesmo, mostra violência. Isso é carne, abençoado. O servo de Deus deve ser o quê? Violento, né? Sempre andar armado, uma peixeira na cintura. É assim? Faça uma visita no seu coração agora. Reflita sobre tudo que estamos falando até agora. O quanto é importante essa palavra para a sua vida. Porque em alguns momentos, de repente, você tem sido assim. Pastor, eu me desconheci. Eu falei, essa pessoa aí não sou eu. Porque depois bateu um arrependimento profundo, pastor. Eu me senti mal. Porque gera, abençoado. Isso acontece porque você é ovelha, você é filho de Deus. Automaticamente vem a tristeza. Porque você entristeceu o Espírito Santo que está dentro de você, diz Paulo. Não entristeçais o Espírito de Deus que está dentro de vós. E quando a gente dá lugar à carne, a gente entristece o Deus que está dentro da gente. Por isso que na hora a gente sente aquela tristeza. Porque gera. Você se sente mal. Estou me sentindo horrível. Tudo isso porque você deu lugar à carne. Mas com você isso nunca aconteceu, claro, né? Com ninguém aqui. Mas não custa nada alertar, né? Realizar essa leitura maravilhosa. Que você, puxa vida, está na Bíblia. Que eu tenho que ser brando. Nós que estamos testemunhando essa graça,
Precisamos dar bom testemunho, abençoado. Depois em casa, leia o que vem adiante, que é de suma importância para o seu crescimento também. Então, é no viver que percebemos se estamos tendo paciência ou não. Se estamos em graça mesmo ou não. Se você já perdoou aquela pessoa ou não. A gente percebe é no viver. Falar da graça é muito fácil. O viver é que é outra coisa. É no viver que a gente percebe se a gente aprendeu a perdoar o semelhante, a amar aquela pessoa com as suas dificuldades, com as suas debilidades. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 20, verso 22. E assim diz o livro de Provérbios, capítulo 20, verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor. Isso é um convite a você ter o quê? Paciência. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Nunca devemos planejar vingança, abençoado, nunca. Nunca planeje vingança contra ninguém. Veja o quanto devemos ter paciência. A paciência, abençoado, reprime a sua ira e te leva a perdoar. Dissipa e você consegue perdoar. Por que uma pessoa se ira? Porque ela não teve o quê? Paciência. Por que você ultimamente tem se irado muito? Um exemplo. Porque você não tem tido paciência. Uma outra coisa importante é você ter a capacidade de chegar para alguém e falar: olha, desculpa por aquilo que aconteceu, eu errei. Um cristão da graça tem que ter essa capacidade. Eu errei com você. O que eu falei de você, eu não deveria ter falado. Eu me enganei a seu respeito. Eu te amo para sempre em Cristo Jesus. Abençoado. Se for o caso de você pedir desculpa. Isto é ser grande no reino de Deus. Isso é ser discípulo de Cristo. Reconhecer. Chegar para a pessoa: olha, falei muita coisa que não tinha nada a ver. Eu errei com você. Me perdoe mesmo. Eu te peço perdão nesse momento. Você não merecia ter ouvido tudo que eu falei. Eu estava nervoso e acabei falando coisas que não deveria ter dito naquele dia. Me perdoe, me desculpe por todo o constrangimento que você sofreu, que você passou, até na frente da nossa família, por conta do meu nervosismo. Eu me faço entender? Porque no espírito, no seu homem interior, você ama os seus irmãos. Você ama essa pessoa. O problema é que a carne, às vezes, traz as suas dificuldades. E é aí que surge o momento de ofensa, aquele momento que você fala coisas que não deveria ter dito. Até um pastor deve ter esse proceder. E é importante falar isso porque tem pastores que estão ouvindo as minhas mensagens. Pega que é tua, pastor, agora. Agora é para você. O pastor, ele tem que também ter essa atitude de chegar para a pessoa: olha, irmão, naquilo que eu fiz e falei de você, eu me enganei a seu respeito. Eu errei. Me perdoe. Um pastor tem que ter essa atitude também. Tem muitos pastores aí que têm maltratado o rebanho do Senhor e não tem pedido desculpa não. E aquela ovelha sai da igreja com o coração angustiado, triste, e agora está em casa, sem congregar em lugar nenhum, porque ficou decepcionado. Ah, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. O pastor me maltratou, me machucou com palavras, me ofendeu na frente de outros, e está até hoje sem alimentar o seu espírito, afastado das coisas de Deus. Porque este pastor que ofendeu não teve atitude de procurá-lo e pedir desculpa. Olha, desculpa, eu errei. Deus quer, em graça, meu amado, pastores e não pregadores,
Alô, pastor, você que está me ouvindo. Deus quer no púlpito pastores e não pregadores. O pastor é aquele que vê o erro nele e ele logo corrige. Este é o verdadeiro pastor. Quando ele erra e percebe o erro nele, ele vai lá e corrige. Não, peraí, essa minha atitude aí está errada. Eu preciso corrigi-la. E mais, o pastor apacenta. É aquele que vê o erro no irmão e ele perdoa, ama e compreende. E continua ensinando os mistérios de Deus para aquela ovelha. Porque tem pastor que quando vê um erro no irmão, ou qualquer outra situação, ele não quer mais ensinar. Ele não quer mais estar perto daquela pessoa. Um pastor tem que amar o que Deus amou. Amém? Amém. Então, esse é o discípulo de Deus. Esse é o pastor. Pastor não pode ser só pregador, não. Ele tem que ser pastor para amar o que Deus amou desde antes da fundação do mundo. Pastor de verdade tem que te amar, abençoado. Ver o seu erro, perdoar você, continuar te amando, continuar compreendendo que você está no corpo de carne e que de glória em glória você vai superando e crescendo na vontade do Senhor Jesus. De glória em glória. Você que está aqui, você tem que ser pastor na sua vida também, abençoado. Se você deseja entrar em contato com a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, ligue para os telefones 2754-4296, repetindo 2754-4296 ou 7962-4452, ou venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões, às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.